Já voltamos, falando aqui sobre o terceiro mandamento. E sem mais delongas, porque o tempo vai embora nesse programa, eu tenho muita coisa para conversar. A gente estava falando que tomar o nome de Deus em vão não tem a ver só com a sonoridade. A gente até colocou a situação de que um mudo não tem condição de fala, não tem som, não emite som, mas ele pode tomar o nome de Deus em vão. Explica pra gente, professor Davi. Porque não é só a questão do falar, né? Eu posso não falar coisíssima alguma a respeito do nome de Deus e tomar esse nome em vão. Como? Aquele exemplo que eu falei no início a respeito da Novo Tempo, né? Eu posso colocar outra empresa dessa lá e estar usando todo o know-how do nome da empresa. Se está um caso clássico aqui, houve um problema aqui no Brasil há pouco tempo, que o indivíduo fabricou uma cachaça com o nome de uma bebida de fora, o nome em inglês, ele traduziu para o português. Essa empresa lá de fora entrou com o processo para fechar isso aí, porque ele estava se aproveitando do caráter lá, porque isso aí vendia mais para benefício próprio. O fato é o seguinte, que Deus tem sido vendido a R$ 1,99 aí. Então, tomar-se o nome de Deus, por exemplo, às vezes Deus é usado como um amuleto qualquer, né? Eu estou falando Deus até o contexto da Bíblia mesmo. Eu peguei um táxi uma vez, estava indo do aeroporto lá para a rodoviária, eu vi um indivíduo com a Bíblia ali no tabelier do carro, perguntei, o senhor é evangélico? Ele falou, não, eu estou colocando isso aqui para me dar sorte, né? A palavra de Deus estava servindo para isso aí. Mas o nome de Deus em vão, por exemplo, eu posso formar uma igreja aqui, falar no nome de Deus assim tudo, mas essa igreja não tem a proposta de Deus para a salvação dos pecados. Tem outros objetivos. Essa igreja tem um objetivo de enriquecimento ilícito, como uma empresa qualquer, outra coisa aí. O meu caráter está representando isso aí, porque tem que haver congruência, né? Semelhança entre essas coisas aí. Na prática, quando eu me digo cristão, as pessoas esperam alguma coisa. Claro. Eu me lembro que um dia eu fui a um posto de gasolina e ali eles me perguntaram onde você trabalha. Eu falei, trabalho ali naquele colégio, no antigo IAE ali, no UNASP agora. E alguém disse, é? Eu falei, sim. Por quê? Não, porque tem um sujeito ali que é picareta, ele me falou. Ele sempre vem aqui e pede nota maior de gasolina. Então, você entende a cara de Deus que ele mostrou? Qual foi o rosto de Deus que ele mostrou ali? O Deus dos Adventistas, como ele ficou pintado na mente daquele frentista. Então, representar mal a Deus, esse é só um exemplo, mas existem muitos outros, né? E existe coisa muito séria, porque eu disse até na abertura do programa, se mata em nome de Deus, né? Se cometem muitos outros crimes em nome de Deus. Aliás, Wagner, na Idade Média o cristianismo foi muito mal representado. Do ano 300 ao 1300... eu ouvi até uma pregação outro dia de um pastor na nossa região ali que trabalha com os judeus. E ele dizia que na Inquisição havia até uma fala dos inquisidores que dizia assim, olha, depois de muita tortura, o cidadão ali aceitou a religião do amor. Quer dizer, não tem cabimento nenhum, mas Deus foi muito mal representado, entende? Quer dizer, o que eu sou acaba fazendo você enxergar um Deus que talvez não seja o Deus da Bíblia. E quando eu distorço, eu faço uma interpretação ruim da Bíblia e eu digo aquilo em nome de Deus, eu estou tomando o nome de Deus em vão, né? Olha, eu acho que a gente precisa pensar algumas coisas, entre elas o seguinte, eu acho que o nome de Deus tem significado mais pesado no que diz respeito à sua profanação no meio cristão. Porque o indivíduo que não é cristão, ele não tem a informação que nós cristãos temos. Não tem. Agora, eu que sou cristão e tomar o nome de Deus, então, já é complicado. É muito complicado isso aí. Agora, eu acho que a gente devia pensar alguma coisa a mais aí. Qual é o Deus que a pessoa conhece? Você sabe que indivíduos que nascerem em lares onde não se reina o amor, né? Onde há agressões e tudo, ele pode muito bem pensar que Deus é um Deus tirano. Aliás, dizem os psicólogos que a primeira imagem que eu tenho de Deus é a do pai. São os meus pais, que estão ali, que são uma fofura os dois. Estão ali, acompanhando o programa. Então, eu tive muita sorte de ter pais amorosos e eu sempre tive... A minha imagem de Deus foi sempre de um Deus carinhoso. Pois é, olha, eu vou citar um caso na minha área de literatura, há um autor extremamente conhecido, o único autor que ganhou
o Prêmio Nobel da Literatura em língua portuguesa, o José Saramago, e ele tem um livro que é condenado até pelos colegas dele, quando Saramago era vivo, né? Esse livro trouxe sérios problemas para Saramago. Inclusive, ele se mudou de Portugal, foi morar em Lanzarote. Esse livro chama-se O Evangelho segundo Jesus Cristo. Na realidade, dizem que deveria ser o Evangelho segundo Saramago. Olha, eu apresentei aos alunos uma proposta para fazerem seminários lá na escola, no NASP. E alguns alunos não quiseram. Eu falei, você vai analisar, mas é academicamente o texto, né? Eu estou falando para você que se uma pessoa madura, jamais eu ia passar um livro desse para ser lido lá no 2º grau. Claro. Jamais. Quando terminou o seminário, eu fiz uma proposta, olha, vamos orar por Saramago aqui, ele era vivo na época lá, né? Porque se você pegar o livro dele, é uma coisa que um ser humano, em situações normais assim, vai dizer assim, não pode acontecer isso aí. Não é digno de eu falar aqui em público o que está ali no livro. Agora, quando você lê a biografia de José Saramago, você vai ver que o que ele sabe sobre Deus foi que ele aprendeu na igreja a qual ele frequentou, por questão ética eu não vou dizer aqui, uma igreja que explorava, que mandava matar, uma igreja que recebia dinheiro, né, que cobrava por bênçãos, por milagres. Então, esse era o Deus que ele conhecia. Por essas e outras, eu estou muito mais preocupado com o Deus que eu mostro com o meu comportamento do que com esse, ai meu Deus, ocasional. Não que seja certo. Não, mas existem muito mais prejuízos maiores. Uma fé mal compreendida, ela é muito pior do que não ter fé, na minha opinião. Porque você fala em nome de Deus e não foi isso que ele disse. E, aliás, tem a passagem, né? Mas, Senhor, eu orei em teu nome, eu preguei em teu nome, afasta-te de mim. Não vos conheço. Não Mateus capítulo 7, lá nos versos 15 a 17, se eu não estou enganado. Né? Fizeram milagres, expulsaram demônios, fizeram curas. E Jesus Cristo disse, quando eu voltar, eu vou dizer para essa gente, não vos conheço. Eles tinham poder. Falavam em nome de Deus, só que não era Deus que agia por meio deles. Isso é muito sério. Muito sério. E eu acho que acontece hoje, em algumas esquinas por aí. Olha, eu acho que... Porque se fosse uma coisa aberta, era mais fácil. Mas eu acho que o problema maior é quando o sagrado vem mesclado com o profano ali. Não é? Porque se eu chegar aqui e dizer assim, olha, eu vou falar para vocês tudo sobre o que eu estou pensando aqui, o contra Deus, eu vou explorar vocês, ninguém viria. Mas quando eu misturo essas coisas aí, explorando um lado que é desejado do ser humano, a questão mística, da carência afetiva, a carência espiritual, né? Abusar da fé das pessoas é triste. Exatamente, né? É triste. da boa vontade dos recursos sofridos. Da ignorância do conhecimento, e reconduzir esse povo por um caminho que não foi um caminho proposto pelo céu ali. Eu acho que se toma o nome de Deus muito, por exemplo, ao invés de se pregar um sermão sobre Deus, se pega um sermão sobre autoajuda. Eu acho que autoajuda tem o seu lugar ali. E assim, se coloque no lugar de Deus, né? É a mesma coisa de chegar um irmão e dizer assim, olha, o pastor pediu para não abrir a igreja hoje. Chegar um aluno na secretaria, o professor Davi pediu para me dar um 10 aí, ele que falou que é para me dar um 10. Não, você viu que virou moda agora? Eu estou profetizando isso sobre você, mas quem deu autoridade para isso? Porque você vai olhar na Bíblia, quem é o profeta? Na Bíblia tem a forma certinha da gente conseguir identificar um profeta. Exatamente. Você consegue identificar se aquela pessoa está profetizando ou não através da Bíblia. Aliás, a regra mais simples e mais importante é o profeta está revelando algo de acordo com o que já foi revelado ou não. Qualquer coisa diferente disso... Deus não se contradiz. É verdade que você tem que fazer como se diz, a aplicação de textos do Antigo e Novo Testamento para os dias de hoje. Existe um espaço aí de 3.000 anos em relação ao Antigo Testamento, por exemplo. Como a gente está discutindo de questões aqui sobre os 10 mandamentos, que quando ele foi escrito não eram questões vigentes ali na sociedade. Mas são princípios básicos que estão ali. Eu não consigo entender, eu não consigo ler um Deus que hoje dá uma mensagem diferente do que ele deu durante 1.500 anos para os seus profetas. Fica difícil de eu engolir um negócio desse. Obviamente. Então, a Bíblia é a base. Wagner falou, o professor falou, alguém falou. Está de acordo com a Bíblia? Essa é a regra básica. Eu acho o seguinte, Wagner, se alguém toma o nome de Deus em vão, logo vai tomar esse Deus em vão também.
Não fica só na linguagem, né? Exatamente. Fica na atitude também. Eu acho que começa na atitude Começa e se na mostra atitude. na linguagem. E as pessoas vão conseguir ver essa materialização nas ações. E por extensão, porque os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, é o relacionamento do homem Com Deus. com Deus. A segunda parte do mandamento é o relacionamento do homem com o seu próximo. Dificilmente você vai encontrar alguém dizer assim, se disser tem alguma coisa errada. Olha, o indivíduo ama tanto a Deus. Pena que todo dia ele bate na mulher em casa, assim. Como é que tem essa relação, Não, né? ou ele não ama ou não bate. É. Eu acho que tomar o nome de Deus em vão significa assim, bom, esse Deus é tão banal quanto eu estou pensando. Eu vou exagerar aqui um pouco, radicalizar, mas eu acho que quem leva o nome de Deus a sério, o cristão verdadeiro, eu acho que é aquela pessoa que não vai parar o seu carro no estacionamento dos idosos ali. Aliás, É um contínuo, né? eu infelizmente não consigo me lembrar qual é a passagem, talvez vocês se lembrem. Aham. Mas a Bíblia diz assim, se eu não consigo amar a quem eu vejo, é Quanto sobre o amor mais- ao próximo, né? Se eu não consigo amar a quem vejo, como vou amar a quem não vejo? E a evidência de que eu não amo é como eu me relaciono com a pessoa. A evidência de que eu amo a Deus é como eu represento, como eu me relaciono com Ele. Ô, gente, a conversa esquentou. A gente podia ficar mais 1 hora aqui, mas tem que acabar o programa. Muito obrigado, professor Davi. Muito obrigado, pastor. Vem chegando o Caixa de Música. Glaucio, tô quase não conseguindo te entregar aqui. Eu ia ler um texto. Deixa pra próxima, professor. Dá pra ler, Samela? Pode ler, professor, rapidinho. Eu vou ler um texto da senhora White, Aham. Patriarcas e Profetas, página 313. Este mandamento, o terceiro mandamento, não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus em uma maneira leviana ou descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. Pela inconsideração medida, ou inconsiderada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a Ele feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição do seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome. Todos devem meditar em sua majestade, Amém. pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com a intuição de seu exaltado caráter. E seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Encerrou com chave de ouro. Já pode até subir o roll, viu, Samela? Olha, a gente fica por aqui. Amanhã tem o 4º mandamento, você não vai perder a gente ao vivo às 5 horas da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Muito